O que está acontecendo no Canadá? Qual foi a origem? E por que isso é tão importante para o desenvolvimento da nova economia mundial? Eu sou Lucas Moisés e neste canal você encontra notícias do mundo e análise de criptomoedas. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que está acontecendo no Canadá. We stand on guard for thee. Thank you guys. E eu já vou te pedir para você se inscrever no canal e deixar o like, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer, mas eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito da hora. Então já deixa o like aí. Vamos lá, eu tenho certeza que você está vendo as notícias aí sobre o Canadá, mas não faz ideia do porquê que isso tudo está acontecendo. Pelas notícias, vários meios de mídia por aí estão divulgando que é um protesto anti-vacina, que são pessoas de extrema direita fazendo protestos absurdos, mas eu vou te explicar aqui o porquê que tudo isso está acontecendo. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender que quando explodiu o Corona Crash, lá em março de 2020, claro que foi um choque mundial. E o Canadá foi um país que teve um lockdown muito rígido. Ele realmente bloqueou tudo. E diferente do Brasil, no Brasil a gente recebeu aqui um auxílio de uns 300, 400 reais, né? Lá no Canadá eles recebiam $2.000 de auxílio. $2.000. Tinha gente que estava recebendo com o auxílio mais do que recebia com o seu emprego. Então, assim, eles tiveram um controle muito bom dessa pandemia. Só que, em contrapartida, o lockdown deles foi realmente muito rígido, teve toque de recolher, muito diferente do Brasil. No Brasil, a gente teve também um bloqueio, mas não foi tão rígido quanto lá. E esse bloqueio tão rígido não durou por pouco tempo, durou por mais tempo do que o normal. E claro que as pessoas em todo lugar do mundo estão irritadas, já estão estressadas com todas essas restrições necessárias, só que isso gera um estresse, gerou muita ansiedade no começo para várias pessoas. Então, até mesmo você que está vendo esse vídeo entende do que eu estou falando. Certo? Com tudo isso, né, no período de 2020 para 2021, o governo do Justin Trudeau, que é um político de centro-esquerda, ele estava enfraquecendo. Teve um escândalo de corrupção que acabou enfraquecendo o governo dele. Então ele já vinha de um governo enfraquecido de 2021 para 2022. Outra coisa interessante de falar é que o Canadá ele é um país gigantesco, né? O segundo maior país em território do mundo. E ele não tem o costume de fazer protestos. Ele normalmente é um país mais pacífico internamente. Claro que ele pode apoiar algumas guerras externamente, mas ele não tem costume de fazer protestos. Outra coisa que é legal falar também agora no começo é que os protestos eles estão sendo na província onde as restrições contra, né, a Covid estão ainda muito rígidas. Sem contar as piadas que fazem com o Justin Trudeau, que é como se ele fosse filho do Fidel Castro. Isso porque os pais dele foram na lua de mel, foram viajar e acabaram indo para uma ilha desconhecida que não estava nos planos e foram para Cuba e conheceram Fidel Castro. Os pais do Justin Trudeau, eles eram muito amigos de Fidel Castro. E aí tem a piada, né, uma brincadeira de que o Justin Trudeau é filho de Fidel Castro. Agora a gente vai entender o porquê que isso tudo começou. Eu já dei um contexto de como que estava o país, né, nesse período todo. E agora a gente vai entender o porquê que tudo começou, o que foi o estopim, tá? Bom, muitas mídias falam que isso aí é um protesto anti-vacina, contra a vacinação. Mas eu vou te explicar tudo agora. A questão é que o Canadá é um dos países onde a vacinação já está muito avançada. 80% da população do Canadá já está vacinada. E se for considerar só os caminhoneiros, 90% dos caminhoneiros já estão vacinados, tá?
Aí o que acontece? A maior forma de comércio entre Canadá e Estados Unidos é via terrestre, né? Não compensa via aérea nem naval, é via terrestre. Então eles atravessam a fronteira quase todos os dias, certo? E para entrar nos Estados Unidos, pelo Canadá, não tem nenhuma restrição. Você não precisa apresentar passaporte, nem passaporte vacinal, nem tipo comprovante de vacina. Você pode entrar normal. E antes, para voltar para o Canadá, a mesma coisa. Então era livre circulação. Só que o governo do Canadá, no começo desse ano, 2022, colocou, né, impôs a obrigatoriedade do passaporte vacinal para quem estivesse entrando no Canadá. Isso afetou diretamente os caminhoneiros. E quando eu falo os caminhoneiros, é no geral, não só quem não está vacinado. Porque quem não está vacinado, se fosse para os Estados Unidos, não voltava. Então, esses aí podem até ter tentado se arriscar, mas a maioria ficou no Canadá. O problema foi que para quem já estava vacinado. E por quê? Porque toda essa obrigatoriedade do passaporte gerava filas nas fronteiras. E o caminhoneiro, ele ganha, né, por transporte. Então ele tem que levar da cidade A para a cidade B, depois da cidade B para a cidade C e assim vai. Se ele estiver travado em um caminho, uma rodovia, vai demorar mais, ele vai ter prejuízo. Isso tudo afetou os caminhoneiros que já estavam vacinados. Porque para eles já não tinha mais sentido. Se eles já estavam vacinados com 2, 3 doses, e ainda com todas essas restrições, gerou muito mais estresse. Né? Muita gente, não só os caminhoneiros, mas no mundo todo, imaginava que com a vacinação as restrições diminuiriam e tudo voltaria ao normal. Claro que a gente sabe que ao normal vai demorar para voltar, mas esse estresse todo que gerou esse conflito, que gerou esse ressentimento. Então, o motivo principal foi os caminhoneiros que já estavam vacinados tendo prejuízo nas fronteiras, porque demorava muito para poder ir dos Estados Unidos para o Canadá. Então, eles que moravam no Canadá iam para os Estados Unidos entregar mercadoria, voltavam para o Canadá e demorava muito nessa fronteira, gerando prejuízo para eles e estresse. Então, eles começaram um pequeno protesto somente com os caminhoneiros e, obviamente, com esse protesto entraram pessoas que eram anti-vacina, entraram pessoas com outros fins, só que o protesto inicial, principal, era pelo fim das restrições, visto que a maioria das pessoas já estavam vacinadas. Então, o protesto começou pequeno e foi aumentando aos poucos. Agora entra o ponto do autoritarismo, que foi o que realmente deu o boom nessas manifestações todas. Por quê? Quando os caminhoneiros chegaram na cidade de Ottawa, que é a capital do Canadá, onde tem os poderes, o primeiro-ministro Justin Trudeau, ele fugiu da cidade sem dar motivo. Depois ele falou que teve contato com quem estava com Covid e tinha que ficar isolado. E depois que ele fugiu, ele ficou uma semana quieto enquanto estava tendo os protestos lá na capital. Vários caminhões no meio da cidade, gerando trânsito, impedindo as pessoas de irem trabalhar. Tudo isso durante uma semana, 10 dias, até que o primeiro-ministro se manifestou. Se manifestou de forma extremamente autoritária, contando mentiras, fazendo abuso do seu poder. Só para você ter noção, o primeiro-ministro, ele chegou a chamar os protestantes de anti-vacina, de nazista, fascista, racista. Começou a chamar de um monte de coisa que os caras não estavam nem pensando, cara. Era só mesmo pela liberdade, tanto que é chamado de comboio da liberdade. Só para vocês terem noção, o Justin Trudeau, ele chamou uma deputada judia de nazista. Então, isso aí mostra o desespero, talvez, a tentativa de querer usar esses adjetivos muito marcantes
para poder ser divulgado isso pela mídia. Como está sendo, visto que a mídia lá no Canadá é extremamente vendida. A mídia ela é muito favorável ao primeiro-ministro. Então ela segue exatamente o que o primeiro-ministro fala. Tudo que a gente fica sabendo que é o que realmente acontece, que seria o lado dos manifestantes, a gente fica sabendo pelas redes sociais, a gente fica sabendo por quem mora lá. Todas essas informações que eu estou tirando aqui, eu consultei algumas pessoas que moram lá no Canadá. E a pior parte vem agora. Só para vocês terem noção, o Justin Trudeau chegou a reservar, não exatamente ele, né, mas o governo, o estado, chegou a reservar hotéis na cidade de Ottawa para que lotassem todos os hotéis e os manifestantes não tivessem onde ficar. Essa foi uma das medidas que eles tomaram. Então, assim, medidas totalmente autoritárias. As pessoas que estavam querendo apoiar a manifestação chegaram a fazer doações. Mais de 100 mil pessoas fizeram doações para os caminhoneiros. Só que essas doações foram feitas em sites de vaquinha. Chegaram a doar mais de 20 milhões de dólares para os manifestantes. E o governo, por causa desses sites de vaquinha, que é uma forma de centralização do dinheiro, o governo foi e bloqueou isso. Não permitiu que as pessoas apoiassem o movimento. Junto a isso, o prefeito da cidade de Ottawa, ele decretou estado de emergência na cidade. Tudo bem, uma cidade com estado de emergência sem problemas. Logo em seguida, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, decretou estado de emergência do país todo. O estado de emergência, segundo a Constituição do Canadá, só deve ser imposto quando fere a soberania do país. E não somente a soberania de um cara que está comandando. Então, assim, eles estão fazendo um abuso de poder absurdo. E com essa imposição do estado de emergência no país, eles têm o direito, pela Constituição, de bloquear as contas de quem eles quiserem. E os bancos podem pegar o dinheiro dessas pessoas sem pedir, sem ordem judicial, sem nada. A Constituição permite isso, que no estado de emergência as contas podem ser bloqueadas. E é exatamente o que está acontecendo. E não só dos manifestantes, mas de qualquer pessoa suspeita de apoiar os movimentos. Então, assim, são medidas extremamente autoritárias. E, claro, com todo esse abuso de poder, com todas essas medidas autoritárias, a oposição de Justin Trudeau, que é, no caso, a centro-direita, direita, que é muito menor lá no Canadá, é uma porcentagem de 70% esquerda, 30% direita, mas essa oposição está aderindo ao movimento. Ela está vendo o Justin Trudeau dar o tiro no pé, porque essas atitudes autoritárias são um tiro no pé. Isso aí, ninguém vai mais aceitar no mundo atitudes autoritárias assim. Porque o autoritarismo foi o que deu o início à Segunda Guerra Mundial. Sabe? Isso aí, ninguém mais aceita autoritarismo. Mas parece que está no sangue do primeiro-ministro, já que, né, ele é filho de Fidel Castro. E isso já está tomando uma proporção tão grande, mas tão absurda, que começou muito pequeno, somente com os caminhoneiros. Depois algumas outras pessoas foram apoiando. A oposição agora está apoiando. E não está mais só na cidade de Ottawa. Está também na cidade de Toronto e Quebec, que também fazem parte da província de Ontário. Tá? E não só está no Canadá. Já tem movimentos nos Estados Unidos, já tem movimentos na França, na Holanda, na Nova Zelândia. Então, assim, esses movimentos contra as restrições da pandemia, visto que a maioria das pessoas já estão vacinadas e a diferença de uma pessoa que vacinada para não vacinada as duas elas podem contrair o vírus, elas podem transmitir o vírus. Obviamente, a que está vacinada, né, não tenham dúvidas disso, vai estar mais protegida. Mas as duas podem transmitir. O que eles lutam é pelo fim das restrições contra a Covid, o fim das restrições contra a pandemia. E o que revolta também é que o próprio Estado, a própria polícia, eles já falaram que eles vão
prender mesmo os manifestantes, mesmo que não estejam fazendo agressões, né, mesmo que estejam pacíficos, eles vão prender os manifestantes, vão prender quem está protestando, como prenderam nessa imagem aqui, a 2 mulheres que, olhando claramente, elas não parecem que vão fazer um mal a alguém. Então elas estavam protestando pacificamente, a polícia lá está extremamente autoritária, toda a forma de Estado, toda a forma de poder lá está muito autoritária, mas o pior de tudo foi o que eu comentei aqui, do bloqueio das contas, porque bloqueando as contas, você impede das pessoas utilizarem o seu poder, porque o poder é dinheiro é poder, poder é dinheiro. Então, se você não tem dinheiro, você não come, você não bebe, você não se sustenta. Então, se o governo está bloqueando as contas desses manifestantes, estão tirando o dinheiro, isso mostra o controle que o Estado tem sobre o seu dinheiro, tá? Se você está gostando do vídeo, já deixa o like aqui, se inscreve que eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar muito foda. Eu tô dando gás para fazer esse vídeo, então já deixa o like aqui e continua, porque agora vem a parte principal de toda essa história. Bom, com todos esses conflitos rolando no Canadá e com o bloqueio das contas, isso mostra pra gente o poder e o controle que o Estado tem sobre os cidadãos. Então, se você tem dinheiro no banco, o dinheiro não é seu. Porque a qualquer momento, o Estado, tendo algum problema, algum conflito, ele pode ir lá e bloquear sua conta. Como já aconteceu aqui no Brasil, lá na década de 80, certo? Como está acontecendo no Canadá agora, tem contas sendo bloqueadas. Coisas que o governo não pode fazer. Claro, pela Constituição do Canadá, é permitido. Eu não sei nem como que isso pode. É um absurdo. Se colocar estado de emergência, pronto, pode bloquear as contas. Então, assim, o governo tem muito controle. E quando eu disse no começo do vídeo que isso aí estava gerando, né, era muito importante para o desenvolvimento da nova economia mundial. Qual que é a nova economia mundial? É a economia que eu sempre falo aqui no canal, as criptomoedas. Por quê? Olha só que interessante. O governo bloqueou as vaquinhas que fizeram para as manifestações. Bloqueou as contas dos manifestantes. Não só está bloqueando, como está tirando o dinheiro delas e deixando no banco. Tirando o dinheiro da posse das pessoas e dando esse dinheiro, essa posse, aos bancos. Agora, uma coisa eles não conseguem mexer, que são as criptomoedas. Eu já passei aqui no canal que teve plataformas, né, de criptomoedas que negaram o pedido do governo de bloquear as contas desses manifestantes. O governo pediu para essas plataformas de criptomoedas para que não deixasse eles usarem esse seu dinheiro. E a plataforma disse, até no meme, que eu vou ver se eu coloco aqui, não, numa concha lá. Achei sensacional. Então agora as pessoas estão fazendo doações por criptomoedas. E olha como isso é interessante. Isso mostra o porquê que as criptomoedas vieram. Para a gente tirar o país do nosso dinheiro, como diz o Bruno Perini. Tirar o país do nosso... Não só tirar o dinheiro do nosso país. Tirar o país do nosso dinheiro. Não deixar que o nosso dinheiro seja controlado por um órgão centralizador. O próprio Bitcoin é uma moeda totalmente descentralizada. Uma moeda segura. Uma moeda finita, deflacionária. Que já está confirmado que é uma reserva de valor. Então, muitos manifestantes estão recebendo doações em criptomoedas e o governo não está tendo acesso nenhum. Então, eles estão recebendo apoio por criptomoedas. E por que isso é tão interessante? Porque muita gente pode falar assim, ok, eles vão receber criptomoedas, mas eles não vão poder usar, né? Porque toda forma de comércio, eles usam dinheiro fiat, né? Que seria o dólar canadense. Mas aí que tá, numa situação dessa, os comércios que querem apoiar os manifestantes vão começar a aderir às criptomoedas, vão começar a aceitar pagamento em criptomoedas, não só para apoiar os manifestantes, mas também para gerar lucro. Imagina, no meio da cidade, no meio da capital, um restaurante poder receber todos os dias manifestantes. Esse restaurante vai ganhar muito mais lucro se ele puder aceitar criptomoedas como forma de pagamento. Só para vocês terem noção, a maioria dos caminhoneiros não utilizavam criptomoedas
Agora eles estão recebendo aquelas cold wallets com não sei quantos bitcoins. Se não me engano, acho que foi $8.000. Cada caminhoneiro recebeu $8.000 em Bitcoin. E junto com a Cold Wallet, eles receberam também um manual para ver como que eles usariam essas criptomoedas. Então, assim, esse movimento todo está gerando uma iniciação no mundo das criptomoedas. Ela já é grande, mas apresentando mais uma vez o que ela faz, a função dela, a função do Bitcoin, o porquê que ele cresce tanto. Ele não cresce tanto porque é só especulativo, ou porque é uma pirâmide, ou porque é um sistema Ponzi. Não, o Bitcoin ele sobe porque ele tem função, ele tem finalidade. Ele é uma reserva de valor, ele tem baixas taxas. Você pode fazer transações para quem você quiser, onde a pessoa estiver. Então, assim, o mundo agora está vendo as criptomoedas, está vendo o Bitcoin realmente na sua principal finalidade, na sua principal função, que é descentralizar o dinheiro. A nova economia mundial é uma economia descentralizada, onde não existe um poder centralizador do seu dinheiro que pode te proibir, que pode te bloquear, pode tirar o seu dinheiro quando ele não gostava de você. Então é isso. Esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa o like aqui, porque esse vídeo deu um trabalho muito grande, mas acho que valeu muito a pena. Eu adorei gravar esse vídeo. Vou gostar muito de editar também. Então já deixa o like aqui, que eu vou tentar fazer uma produção incrível para vocês, tá? E vamos torcer aí, vamos ver como é que vai ser essa situação no Canadá, mas eu tenho certeza que esse foi um estopim para o mundo todo ver a importância das criptomoedas, a importância do Bitcoin e para confirmar mais uma vez que um poder autoritário não tem vez, como não teve lá na Segunda Guerra e como não terá agora no Canadá. O governo do Trudeau já está extremamente enfraquecido e se ele não aderir às condições dos manifestantes, é questão de tempo para a situação ou piorar ou para ele sair. Então, deixa o like aí, até a próxima, se inscreve no canal e tamo junto.